Quero encorajá-lo a contar suas bênçãos. Quero encorajá-lo a nunca tomar a bondade de Deus como garantida. Pergunte a si mesmo: onde eu estaria se Deus nunca tivesse me amado incondicionalmente? Onde eu estaria se nunca tivesse sido verdadeiramente perdoado? O que teria sido de mim se Deus nunca tivesse salvado minha vida? Onde eu estaria se o Senhor me tivesse deixado sozinho nas mãos do inimigo? Se Deus tirasse minha saúde, minha família, minha vida, onde eu estaria? Esses são pensamentos difíceis e assustadores. Porque se não fosse por Jesus, a verdade é que eu não sei onde estaria. Se não fosse pelo Senhor, se não fosse por sua graça, sua maravilhosa graça, eu ainda estaria cego ao seu amor e à sua misericórdia. Eu ainda estaria perdido. De vez em quando é bom olhar para trás. E quando digo olhar para trás, não estou falando sobre admirar os velhos caminhos pecaminosos. Não estou falando sobre relembrar as coisas ímpias que costumava fazer. Não. Estou encorajando você a lembrar. Lembre-se de quão longe Deus o trouxe. Lembre-se de quantas batalhas você venceu, sabendo muito bem que não foi pela sua força. Lembre-se de como o Senhor o amou e consolou, mesmo quando seus amigos o traíram. Olhe para trás e lembre-se de como a mão de Deus esteve sobre sua vida. Você sabe que as coisas deveriam ter desmoronado para você, mas não desmoronaram. Sim, de vez em quando todos nós devemos parar por um momento e lembrar. Lembrar de tudo o que Deus fez. Porque é fácil esquecer o que Deus fez por nós, especialmente quando estamos enfrentando tempos difíceis. Especialmente quando estamos tão ocupados com nossas rotinas diárias. Mas você sabe por que é tão importante olhar para trás? É importante porque você começará a ver como nosso Deus tem sido fiel, vez após vez. Você começará a ver como Deus o guardou e abriu portas para você, repetidamente. Quando nos sentamos e refletimos sobre os eventos significativos que vivemos, sobre os momentos que não esquecemos facilmente, podemos reconhecer como Deus esteve conosco a cada passo do caminho. Isso é enfatizado em Salmos 77, 11, 12, onde a Bíblia diz: recordarei os feitos do Senhor, sim, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos poderosos. Este versículo nos lembra que as obras de Deus no passado são dignas da nossa reflexão e meditação. Ao focarmos na fidelidade de Deus no passado, podemos ganhar confiança em suas promessas para o futuro, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Em segundo lugar, lembrar do passado nos ajuda a sermos gratos pelo que temos. Quando olhamos para trás e vemos como Deus nos proveu, como Ele nos protegeu e guiou, então podemos desenvolver um coração grato. E Deus certamente ama um coração agradecido. Quando estamos cheios de gratidão, isso nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus e não nas nossas dificuldades. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note como Paulo diz, com ação de graças. Isso significa que é um componente essencial se quisermos que nossos pedidos sejam ouvidos por Deus. Ao sermos gratos, desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus, reconhecendo-o como a fonte de nossas bênçãos. Um pregador puritano chamado Thomas Watson disse: lembrar das misericórdias de Deus gera gratidão em nossos corações. Além disso, lembrar do nosso passado nos ajuda a compartilhar nosso testemunho com outras pessoas. Nossos testemunhos pessoais são ferramentas poderosas para a evangelização e podem inspirar outros a buscarem a Deus. Ao refletirmos sobre o que Deus fez em nossas vidas, podemos compartilhar essas experiências com os outros, mostrando como Deus nos transformou e nos guiou. Concluindo, gostaria de citar as palavras de um teólogo cristão chamado J. I. Packer.
Ele disse: o passado é uma fonte de conhecimento e o futuro é uma fonte de esperança. Amor pelo passado implica fé no futuro. Deus, ajude-nos a ver tua mão em cada situação. Olho para a tua palavra, ó Deus, e vejo que tu tens sido fiel àqueles que creem em ti e tens feito isso repetidamente. Tua palavra em Isaías 40, 29 e 31 diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, declaro tua palavra que me diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso significa que tu, Rei Jesus, colocaste dentro de mim a força para vencer as adversidades, a força para vencer o diabo. Por isso, Senhor, eu me alegro. E Deus, eu te agradeço. Agradeço por nos dar, teus filhos, o poder para andar em vitória, o poder para vencer o pecado. Tudo isso vem de ti, por isso hoje nos prostramos, nos humilhamos e nos rendemos a ti, ó Deus. Confiamos somente em ti, pois tu és o Deus que liberta, és o Deus que redime e que restaura. Deus, agradeço por tal amor e misericórdia. Obrigado por tua bondade, pois em tua misericórdia tu nos levantaste cada vez que caímos. Tu nos dás graça sobre graça. Firmamo-nos em tua palavra, querido Deus, que diz em Salmos 27, 13 e 14: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Querido Pai Celestial, abra nossos olhos, ajude-nos a ver que tu estás no controle. Se nos permitiste enfrentar alguma dificuldade, algum tipo de desafio, então há um propósito nisso. Muda nossa perspectiva, querido Senhor. Ajude-nos a não buscar sempre entender, mas sim confiar mais e mais em Ti. Perdoa-nos por estarmos tão focados em querer saber quais são os Teus planos, ao invés de simplesmente confiar e crer que Tu sabes o que é melhor para nós. Muda nossa perspectiva, querido Deus. Quando a vida nos apresentar tempestades, dá-nos uma fé forte que diga: Senhor, se for tua vontade que eu enfrente esta tempestade, então fortalece-me para superá-la, para a tua glória. Salmos 145, 8, 11 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todos os teus feitos te renderão graças, Senhor. Os teus fiéis te bendirão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Observe esses atributos de Deus. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é paciente. E Deus é grande em misericórdia. 1 Crônicas 29, 11 diz: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Deus, teus caminhos são mais altos que os nossos, tuas formas são maiores. Tua palavra em Salmos 25, 8, 10 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Deus, tu és de fato justo e bom. Teus caminhos são cheios de compaixão. São cheios de misericórdia e amor constante. Senhor Jesus, agradeço-te por teres dado tua vida por mim. Tu deste tua vida para que eu não perecesse. Então, por tua bondade eu digo obrigado. Por seres bom comigo eu digo obrigado. Deus, tu foste bom comigo quando realmente poderias ter me condenado. Poderias ter me afastado do ti por causa dos meus pecados. Mas em vez disso, Senhor Jesus, tua palavra me diz que
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu, Senhor Jesus, és tão bom para mim que me faltam palavras. Sei que não posso te recompensar. Tudo o que posso fazer é simplesmente agradecer e te louvar. Pai, bendizemos teu santo nome. Meu Rei, te agradecemos por ouvires esta oração. É em nome de Jesus que oramos. Amém.